Boa tarde aos alunos do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva, especialmente aos alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Sou o professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia de vocês, né? Dando continuidade, prosseguimento aí nas videoaulas que a gente está fazendo para vocês nesse período de pandemia. A gente está falando sobre a temática de migrações, né? Falando sobre os tipos, as causas e as consequências. Hoje nós vamos falar sobre os ciclos migratórios internacionais, ok? Lembrando, pessoal, que nós tivemos alguns ciclos, né? O primeiro vai ser esse da disseminação da humanidade, partindo do continente africano, né? Chegando às outras regiões, como a Europa, da Europa chegando por meio do Estreito de Bering, né? Chegando até a América, tá? E antes dos povos serem sedentários, eles eram nômades, né? Então vagavam, migravam constantemente em busca de melhores condições ou mesmo de alimentos para se manterem, tá? Então essa primeira fase aí, esse primeiro ciclo aí da migração está relacionado primeiro com o país de origem, que é o continente africano, o território de origem, que é o continente africano. Daí migraram para o Oriente Médio, Europa e, posteriormente, através do Estreito de Bering, para a América, ok? Outros ciclos migratórios que nós tivemos foi na expansão europeia dos séculos XV e XVI, né? Principalmente com esse processo que a gente pode se colocar aí, com as embarcações ultramarinas, né? A construção das caravelas, do astrolábio, da bússola, que foram equipamentos modernos de última geração que fez com que o homem se orientasse no espaço geográfico, tá ok? E o homem continuou a povoar os territórios despovoados, né, ou com baixa densidade populacional. Então, esses equipamentos proporcionaram isso. No século XIX, assentou-se o movimento migratório da população europeia com a partida de um grande número de pessoas para a América do Norte, do Sul, Austrália e Nova Zelândia, onde constituíram importantes colônias. O século XIX ele é marcado principalmente pelas duas grandes guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, né? Então, esses eventos de cunho mundial, como ocorreram na Europa, ou seja, a Europa ficou totalmente arrasada tanto com a Primeira quanto com a Segunda Guerra Mundial, o crescimento da migração foi enorme, tá? Europeus migrando para outros continentes por conta, fugindo, né, dos horrores da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ok? Bom, uma das causas desses ciclos migratórios do passado então, tem a ver com a causa demográfica, econômica e política. A gente citou um pouco disso na aula passada, mas eu vou revisionar isso aqui para vocês, fazer uma revisão aqui. Com relação aos demográficos, nós tivemos o crescimento da população nos países de origem, tornavam-se escassa a terra arável disponível. Então, com a escassez da terra, foi necessário o homem deslocar da origem para outros continentes, tá? Ou mesmo outras partes dentro do mesmo continente, do mesmo território. Econômicas. As novas terras, muito ricas e pouco habitadas, eram vistas como uma oportunidade de enriquecimento. Então, pelo aspecto econômico, nós tínhamos terras novas, né? As recentes, como aconteceu aqui até mesmo na época das embarcações ultramarinas, quando Portugal desenvolveu as caravelas e veio direto para o Brasil em busca justamente dessas novas terras como novas oportunidades de riquezas. E política que é o reinício da vida em liberdade, por conta já dessa questão aí da guerra, né? Então, nós tivemos essas três fases aí, demográficas, econômicas e políticas, né? Então, quando ele fala aqui que as migrações nesse período tinham sentido norte-sul, é que as pessoas migravam tanto norte quanto sul. Quem via do norte para o sul e do sul para o norte, ok? Ainda a causa do ciclo passado, né? Atualmente, os principais fluxos migratórios assumem sentido diferente, quase sempre sul-norte. De países de baixo nível de desenvolvimento, como os que estão concentrados no leste asiático, no continente africano ou mesmo na América Latina, para o elevado desenvolvimento, como países da Europa, América do Norte, como o Canadá e os Estados Unidos, né? Países do Golfo, né? E a própria Austrália, tá? Essa migração aparece muitas vezes associada à problemática da migração clandestina. Por quê, pessoal? A maioria desses povos, como por exemplo, latinos que migram da região da América Latina e que vai do México até a Argentina para os Estados Unidos, muitas vezes eles são ilegais, né? Não estão correspondendo à altura com a lei, a legislação de migração
daquele país da qual eles adentram, tá? Constitui um dos maiores problemas que o mundo enfrenta atualmente. As políticas de imigração criam cada vez mais dificuldades, né? E vão criando, né, mecanismos para diminuir esse elevado fluxo de pessoas clandestinas dentro do seu território. É o que acontece muito, que a gente vê muito na TV, na internet, é o caso dos Estados Unidos, né? Que evita a entrada principalmente de pessoas vindas do México, né, que atravessam a fronteira ali com o México, tá? Outras causas é a população migrante que sai dos países menos desenvolvidos pertence a uma camada jovem em crescimento. Então, a maior parte do perfil desses migrantes, né, imigrantes que saem do seu território e entram no território alheio, é composta por sua maioria por jovens, né? Mão de obra, não vou dizer qualificada, mas uma mão de obra ativa. Dirige-se para os países desenvolvidos cuja população está envelhecida e em regressão. Isso vai contribuir para o equilíbrio demográfico das regiões de partida e de chegada. Isso é um ponto positivo, né? Geralmente esses países como o Japão, como a própria Europa, os Estados Unidos, têm uma grande quantidade de pessoas mais idosas que não estão mais, né? Estão aposentadas, não estão mais na ativa. Então, às vezes, essas mãos de obra vinda de outro país suprem essa necessidade de mão de obra jovem naquele país. A crise econômica tem provocado novos fluxos migratórios dos países do sul da Europa para os países de economias emergentes, como o Brasil, China, Catar e outros países exportadores de petróleo. Algumas crises do capitalismo elas podem afetar até mesmo os países ricos, né? Que faz com que pessoas se desloquem para aqueles países que não sofreram tanto com as crises econômicas, como foi o caso do Brasil em 2014, né? Da China também. Trata-se quase sempre de quadros superiores de jovens licenciados que não encontram emprego nos seus países de origem. Né? Então, gira em torno desse processo que eu acabei de explicar para vocês. Né? Bom, um dos grandes problemas gerados por essas migrações internacionais, pessoal, é justamente a questão dos refugiados. Né? O que são refugiados? São pessoas a quem foi concedido o direito de asilo para procurar refúgio, né? O próprio nome já diz, refugiados, devido às perseguições políticas, religiosas e étnicas. Né? Políticas, se você não aceitar as ideias daquele governante do seu país, você pode ser expulso, né? Quando é um regime ditatorial. Religiosas é como o caso do islamismo. Se você não acatar o islamismo, você é discriminado. E étnicas por questões raciais, né? Você morar em países da qual você é discriminado por sua cor. Em sua maioria, vivem em outros países de forma ilegal ou clandestinamente, com ocupação de subemprego, ou seja, vive irregular em termos de documentação e também em termos de emprego. Automaticamente não está regulado em termos de documentação, consequentemente, ele não vai conseguir um emprego de carteira assinada. Nós chamamos de emprego formal, né? Vai gerar um emprego informal, que é esse subemprego, a maioria desses subempregos, né? Que é emprego da qual você trabalha por conta própria e ganha aquilo que você vende, tá? Ou mesmo desempregados em condições de vida precárias, né? A maioria dos refugiados, né, estimula a ONU aí, eles vivem espalhados pelo mundo aí, em grandes acampamentos, como que vocês estão vendo na foto aí, que são refugiados vindos da Síria, por conta de perseguições políticas, por conta da guerra que teve na Síria, né? Aqui eu tenho uma relação, ó, de países, né, que tem o maior número de concentração de imigrantes desses países, que é o Paquistão, Irã, Síria, né? Então, estimativa governamental aí, aonde eles se dirigem, né? Ok? Pessoal, obrigado pela participação de todos. Essa aula foi um apanhado geral de como é essa questão aí dos imigrantes, né? Dos migrantes, em relação às migrações internacionais. Eu quero agradecer a participação e a atenção de todos vocês no oitavo ano. E se cuidem, né? Fiquem em casa. Só saia se for mesmo de extrema necessidade, né? Por conta dessa pandemia. E até a próxima. Um forte abraço, ok? E fiquem com Deus. Tchau.